No dia 31 de agosto de 1997, foi anunciada a trágica notícia da morte da princesa Diana. Diana, princesa de Gales, de fato faleceu nesse acidente de carro. Uma vida vibrante foi interrompida em um acidente automobilístico em Paris, deixando perguntas sem resposta e corações despedaçados. Agora, décadas depois, seu filho mais novo, o príncipe Harry, finalmente se abre sobre os detalhes que o assombram e continuam lançando sombras sobre sua vida. Eu senti a presença da minha mãe mais nos últimos 2 anos do que nos últimos 30. Lutando contra a dor, a culpa e o implacável foco da mídia, Harry enfrenta o sofrimento pela morte da princesa Diana. Mas uma pergunta persiste: isso poderia ter sido evitado? Comecemos examinando a noite fatídica em que ocorreu a tragédia mortal, a morte de Diana e o choque global. À medida que surgiam detalhes sobre o acidente fatal no túnel de Paris, ondas de choque se espalharam por todo o mundo. O veículo acelerava pelo túnel da Ponte de l'Alma e colidiu violentamente contra um pilar. O acidente matou quase instantaneamente Dodi Al-Fayed, companheiro de Diana, e o motorista Henri Paul. Diana sofreu ferimentos graves, mas ainda estava viva quando os serviços de emergência chegaram. No entanto, ela sucumbiu aos ferimentos algumas horas depois em um hospital de Paris. A dura realidade era difícil de compreender. A mulher adorada por milhões havia partido. A dor pública foi imediata e visceral. Multidões se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham, ao Palácio de Kensington e até no local do acidente em Paris. Milhões de pessoas inundaram as ruas, deixando flores, bilhetes e homenagens para honrar a mulher que redefiniu a tradição real com sua humanidade e calor. Pela primeira vez, a monarquia enfrentou críticas abertas por sua resposta. Muitos acusaram a família real de ser fria e insensível durante a tragédia. O príncipe Harry tinha apenas 12 anos na época. Para ele, a perda era incompreensível. Ele e seu irmão mais velho, o príncipe William, receberam a devastadora notícia de seu pai, o príncipe Charles. Harry admitiu mais tarde que, inicialmente, se recusou a acreditar. Ele simplesmente não conseguia aceitar que sua mãe havia partido. A dor foi agravada pela surreal experiência de ter que chorar em público e caminhar atrás do caixão de Diana enquanto milhões observavam. Parecia uma experiência fora do corpo, recordaria Harry mais tarde. Eu estava em estado de choque. A investigação oficial francesa concluiu que o acidente foi causado pela direção imprudente de Henri Paul, que estava sob efeito de álcool. No entanto, relatos de testemunhas oculares sugeriram que o acidente era mais complexo. Os paparazzi perseguiam incansavelmente o carro de Diana, supostamente forçando-o a acelerar pelas ruas de Paris. Alguns testemunhos afirmaram até ter visto um misterioso Fiat Uno branco no túnel, um veículo que nunca foi identificado de forma conclusiva. Adicionando mais mistério, havia a previsão inquietante de Diana. Em uma carta escrita meses antes de sua morte, ela expressou temores de que alguém estivesse conspirando para orquestrar um acidente de carro e abrir caminho para suas próprias ambições. Embora os investigadores tenham descartado jogada suja, as peculiaridades em torno do acidente alimentaram teorias da conspiração que persistem até hoje. Por que demorou mais de 1 hora para transportar Diana ao hospital, embora a distância fosse de apenas 5 quilômetros? Por que o local do acidente foi limpo em questão de horas e evidências potenciais destruídas? O príncipe Harry lida com essas perguntas sem resposta enquanto enfrenta sua perda pessoal. Durante anos ele permaneceu em silêncio, mas como revelou mais tarde, cada flash de câmera e clique do obturador o transportava de volta para aquela noite. E a pergunta ainda persiste: houve mais na morte da princesa Diana do que o mundo foi levado a acreditar? Ao enfrentar sua dor, Harry começou a descobrir respostas que não havia ousado expressar até agora. Nas sombras de sua tristeza, surgiu um suspeito que parecia maior do que muitos se atreviam a imaginar. Era ele quem Diana mais temia? Meses antes de sua trágica morte, a princesa Diana escreveu uma carta ominosa que, desde então, se tornou uma das evidências mais inquietantes que alimentam teorias da conspiração. Nela, escreveu: "Esta é a fase mais perigosa da minha vida. Meu marido está planejando um acidente no meu carro, uma falha nos freios e um grave ferimento na cabeça." A carta foi entregue ao seu mordomo, Paul Burrow, em 1996, e veio à tona anos depois. As palavras de Diana sugeriam um elaborado complô que ela acreditava ser orquestrado pelo príncipe Charles. O suposto motivo?
Abrir caminho para seu novo casamento, embora Charles tenha negado as acusações quando interrogado durante uma investigação. A Operação Paget, a investigação oficial britânica lançada em 2004, buscou abordar essas alegações. A investigação de 3 anos foi liderada por Lord Stevens e examinou mais de 100 depoimentos de testemunhas. Também analisou evidências forenses e se aprofundou nas suspeitas de Diana. A Operação Paget acabou descartando a teoria de que Charles planejou a morte de Diana, citando evidências insuficientes para sustentar as acusações de jogada suja. Em vez disso, respaldou as conclusões da investigação francesa. O acidente foi resultado da direção sob efeito de álcool de Henry Paul e da perseguição agressiva dos paparazzi. No dia 31 de agosto de 1997, foi anunciada a trágica notícia da morte da princesa Diana. Diana, princesa de Gales, de fato faleceu nesse acidente de carro. Uma vida vibrante foi interrompida em um acidente automobilístico em Paris, deixando perguntas sem resposta e corações despedaçados. Décadas depois, seu filho mais novo, o príncipe Harry, finalmente se abre sobre os detalhes que o assombram e continuam lançando sombras sobre sua vida. Eu senti a presença da minha mãe mais nos últimos 2 anos do que nos últimos 30. Lutando contra a dor, a culpa e o implacável foco da mídia, Harry enfrenta o sofrimento pela morte da princesa Diana. Mas uma pergunta persiste. Isso poderia ter sido evitado? Uma das questões mais controversas continua sendo o papel dos paparazzi. Naquela noite em Paris, os fotógrafos perseguiram implacavelmente o carro de Diana e Dodi enquanto saíam do Hotel Ritz. Testemunhas descreveram motocicletas cercando o veículo. As câmeras piscavam sem parar. Embora a investigação francesa tenha inicialmente prendido vários paparazzi sob a acusação de homicídio culposo, o foco mudou para Henry Paul como o suposto culpado. No entanto, várias testemunhas afirmaram que não viram fotógrafos no momento exato do acidente, gerando suspeitas de que a participação da mídia poderia ter sido exagerada ou até mesmo fabricada. Adicionando mais complexidade, havia os rumores de uma possível implicação do MI6. Jornalistas investigativos descobriram vínculos entre Henry Paul e a inteligência britânica, alegando que ele havia sido um informante. Críticos argumentam que as conexões de Paul com o MI6 nunca foram totalmente investigadas, o que alimentou especulações de que as agências de inteligência poderiam ter desempenhado um papel. Testemunhas relataram ter visto um clarão de luz no túnel pouco antes do acidente, uma técnica frequentemente associada à desorientação de motoristas em tentativas de assassinato. Embora a Operação Paget tenha descartado essa teoria, a alegação continua a assombrar a narrativa oficial. A investigação francesa foi criticada por sua forma de lidar com evidências cruciais. O local do acidente foi inexplicavelmente limpo em questão de horas. Depoimentos de testemunhas, incluindo o de um motorista chamado Eric Patel, teriam sido ignorados. Uma das peças de evidência mais intrigantes é o evasivo Fiat Uno branco. Vestígios de sua pintura foram encontrados no carro de Diana, sugerindo uma colisão. Apesar de uma busca massiva, o veículo nunca foi identificado conclusivamente, levando a especulações sobre seu dono e uma possível conexão com o acidente. Outro fator que minou a confiança pública foi a ausência de uma investigação em tempo hábil no Reino Unido. Pela lei britânica, é exigida uma investigação quando um cidadão britânico morre no exterior em circunstâncias inexplicáveis. No entanto, quase 10 anos se passaram antes que fosse iniciada uma investigação sobre a morte da princesa Diana. Quando finalmente foi realizada, evidências cruciais já haviam sido perdidas ou descartadas. Por exemplo, as questões em torno do relatório toxicológico de Henry Paul geraram dúvidas sobre a alegação de que ele estava embriagado. Alguns especialistas argumentaram que sua amostra de sangue apresentava níveis anormalmente altos de monóxido de carbono, um resultado inconsistente com seu comportamento captado pelas câmeras de segurança momentos antes do acidente. A controvérsia se aprofundou quando a família de Paul exigiu uma análise independente de suas amostras, suspeitando que poderiam ter sido adulteradas. O pedido foi negado, alimentando ainda mais as acusações de encobrimento. Ainda mais perturbador foi o desaparecimento de itens pessoais de Diana e Dodi, incluindo um celular que poderia conter evidências cruciais sobre seus movimentos ou comunicações naquela noite. Em meio a esses mistérios não resolvidos, a Operação Paget enfrentou acusações de reforçar a narrativa oficial em vez de desafiá-la.
Críticos apontaram o fracasso da investigação em explorar a fundo as acusações de envolvimento do MI6 ou em solicitar documentos potencialmente reveladores da inteligência britânica. Lord Stevens reconheceu falhas nos procedimentos e admitiu que algumas testemunhas não foram plenamente interrogadas. Para o príncipe Harry, essas dúvidas persistentes foram uma fonte constante de dor e frustração. Ele falou sobre sua incessante busca pela verdade e os paralelos entre o tratamento recebido por sua mãe e suas próprias experiências com a mídia. Ao finalmente se abrir sobre a morte da princesa Diana, as palavras de Harry dão peso ao pedido por mais transparência. Embora as teorias sejam numerosas, há um fio condutor claro. Alguém tinha o poder de mudar o destino de Diana. A questão é, foi essa pessoa quem não agiu ou, pior ainda, quem orquestrou tudo? O foco agora está na jornada pessoal de Harry e sua luta para preservar o legado de sua mãe. Nos dias imediatamente após a morte de Diana, o príncipe Harry mergulhou em um mundo de dor que poucos poderiam imaginar. Milhões choraram Diana como se tivessem perdido um membro de suas próprias famílias. No entanto, Harry se sentia estranhamente entorpecido. Em suas palavras, eu estava em choque. Recusei-me a acreditar. Não parecia real. A dor se manifestaria de formas inesperadas e moldaria a vida do príncipe por décadas. Para Harry, a lembrança mais inquietante foi sua última ligação telefônica com a mãe. Foi uma conversa apressada. Diana ligou de Paris para saber como estavam os filhos. Harry, ansioso para voltar a brincar com William, encerrou a chamada rapidamente. Ele nunca imaginou que seria a última vez. Quão diferente teria sido essa conversa se eu soubesse. Refletiria mais tarde. Nos anos seguintes, a dor de Harry se transformou em raiva. Grande parte dessa raiva foi dirigida à imprensa, a quem culpava pela morte de Diana. A perseguição implacável dos paparazzi à sua mãe era bem documentada. Harry cresceu sob o mesmo olhar intrusivo. Toda vez que vejo um flash, sou levado de volta àquela noite, admitiu. Essa raiva reprimida explodiu em seus 20 e poucos anos, quando ele confrontou fotógrafos do lado de fora de uma boate em Londres. Para Harry, não era apenas um ato de desafio, mas uma expressão de anos de dor contida. Os paralelos entre as lutas de Diana com a mídia e as de Harry são evidentes. Assim como sua mãe, ele se tornou um alvo dos tabloides. Cada erro seu era estampado nas manchetes. De escândalos em festas a comentários inesperados, a imprensa parecia determinada a retratá-lo como o rebelde real. Harry via essas histórias como parte de uma narrativa mais sombria, a mesma que perseguiu sua mãe até sua morte. Não serei intimidado a jogar o jogo que matou minha mãe, declarou. A dor de Harry também o levou a se isolar. Foi um mecanismo de enfrentamento que refletia as próprias lutas de Diana com o isolamento. Ele admitiu ter evitado suas emoções por anos, uma decisão que o deixou se sentindo vazio. Eu fechei tudo depois que minha mãe morreu, confessou. À medida que amadurecia, Harry começou a canalizar sua dor para propósitos significativos. Ele se comprometeu com causas que refletiam o espírito humanitário de Diana. Mas as cicatrizes de suas lutas iniciais continuavam visíveis. Sua relação com a mídia, seus episódios de raiva e seu arrependimento pela última ligação telefônica eram lembretes constantes do vazio deixado por sua mãe. Ao enfrentar esses demônios, Harry começou a ver ecos do passado em seu presente. O escrutínio implacável, as manchetes, as tentativas de controlar sua narrativa. Tudo parecia estranhamente familiar. Essa percepção mais tarde impulsionaria sua decisão de falar e proteger sua própria família. Será que romper o silêncio sobre a morte de Diana também poderia romper o ciclo de dor que o perseguiu por tanto tempo? Harry estava decidido a tentar, mesmo que isso significasse reabrir velhas feridas. Sua luta por entendimento e por um desfecho o levou a lugares que evitou por anos. Ao fazê-lo, descobriu verdades que exigiam a atenção do mundo. Quem foi responsável por não proteger Diana? A relação entre Harry e seu pai, o então príncipe Charles, é descrita como complexa, moldada pela perda, pelo dever e por tensões não resolvidas. Após a morte de Diana, a dinâmica entre pai e filho pareceu se romper ainda mais sob o peso da dor e das expectativas reais. Enquanto Charles cumpria suas obrigações como membro da realeza, Harry muitas vezes sentia que precisava lidar com sua dor sozinho. Ao longo dos anos, os comentários públicos de Harry trouxeram à tona essa relação tensa, revelando um profundo senso de desilusão. Estou realmente decepcionado,
disse ele em uma entrevista. Um dos problemas mais evidentes entre Harry e seu pai remonta às lutas de Diana durante seu casamento com Charles. Em público, Diana era a radiante princesa de Gales, mas em privado, lutava contra a solidão, a depressão e as pressões de um relacionamento fracassado. Muitos de seus sofrimentos emocionais, segundo ela afirmou mais tarde, foram exacerbados pela indiferença de Charles. O comentário infame de Diana sobre haver 3 pessoas em seu casamento lançou uma longa sombra. Muitos culparam Charles pelo impacto emocional que ele teve sobre ela. Embora Harry fosse apenas uma criança na época, ele foi profundamente afetado pelo sofrimento de sua mãe. Anos depois, insinuou sua frustração com o que percebia como a incapacidade ou falta de vontade de Charles de proteger Diana em seus momentos mais vulneráveis. A natureza estoica da família real, frequentemente referida como sua rigidez emocional, pode ter isolado ainda mais Diana. No final, ela foi forçada a enfrentar suas batalhas pessoais e públicas sem apoio. Para Harry, essa falta de intervenção continua sendo uma ferida aberta. Embora Charles tenha expressado publicamente seu pesar pela morte de Diana, sua abordagem distante à paternidade nos anos após sua morte deixou Harry se sentindo abandonado. À medida que Harry crescia, essa decepção se transformava em raiva. Ele falou sobre sentir-se pressionado a se conformar com as expectativas reais enquanto lidava com sua dor pessoal. "Jogue o jogo", diziam frequentemente membros de sua família, incluindo Charles. Mas para Harry, o jogo era um doloroso lembrete do mundo que tirou sua mãe. A relação entre Harry e Charles se tensionou ainda mais após o casamento de Harry com Meghan Markle. Quando o casal enfrentou um implacável escrutínio da mídia, Harry procurou a ajuda de seu pai. Segundo Harry, a resposta de Charles foi insuficiente, levando a uma ruptura total na comunicação entre eles. "Ele parou de atender minhas ligações", revelou Harry, uma admissão contundente que destacou a profundidade do distanciamento entre pai e filho. Para Harry, parecia que a história estava se repetindo. Outro exemplo de Charles falhando em proteger aqueles que mais importavam diante das implacáveis pressões da vida na realeza. Adicionando mais tensão, estão as acusações de que as próprias ações de Charles contribuíram para os problemas de Diana. Críticos há muito apontam o romance de Charles com Camilla Parker Bowles como um ponto de virada na vida de Diana. Embora Charles tenha negado ter orquestrado os eventos em torno da morte de Diana, a carta manuscrita de Diana, expressando temores de um complô contra ela, lançou dúvidas sobre essa negação. A Operação Paget inocentou Charles de qualquer irregularidade, mas para Harry, as perguntas persistentes sobre o papel de seu pai na infelicidade de Diana são difíceis de ignorar. Mesmo que as acusações não possam ser provadas, a percepção de traição continua sendo uma ferida que nunca se curou completamente. A morte da princesa Diana continua sendo um dos eventos mais controversos e misteriosos da era moderna. A Operação Paget descartou a possibilidade de um complô, mas as perguntas sem resposta e as dúvidas persistentes permanecem. Para muitos, o apelo por uma investigação completa e independente sobre a morte de Diana é mais forte do que nunca. Esse clamor continua alimentado pelas inquietantes palavras de sua carta e pelas preocupantes lacunas nas evidências. Será que uma nova investigação poderia finalmente revelar a verdade? Ou os muros de segredo da monarquia permanecerão firmes? A decisão do príncipe Harry de finalmente se abrir sobre a morte da princesa Diana reacendeu o interesse global pelo caso. Suas declarações sobre as falhas das tradições reais, o papel da mídia e a aparente indiferença de seu próprio pai adicionam uma dimensão profundamente pessoal à demanda por justiça. Embora Harry não tenha acusado diretamente ninguém de má conduta, suas palavras ressaltam uma verdade fundamental. A morte de Diana não foi simplesmente um trágico acidente. Foi um fracasso de proteção e talvez pudesse ter sido evitada. "Não jogarei o jogo que matou minha mãe", declarou Harry, mas sua recusa em se conformar também atraiu um novo escrutínio sobre aqueles que ainda jogam esse jogo. Será que a justiça será feita? Você acha que algum dia saberemos as verdadeiras circunstâncias por trás da morte da princesa Diana? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Adoraríamos saber sua opinião. Por agora nos despedimos. Até o próximo vídeo.